Oi, oi, pessoal. Sejam bem-vindos. Eh, eu dei aqui uns 3 minutinhos para o pessoal entrar, então, enfim, vou começar. Então, prazer todo mundo. Eu sou o Pedro, eu estudo engenharia biomédica aqui em Northwestern University, eh, aqui em Chicago, em Evanston, na verdade, que é pertinho de Chicago. E estou estudando engenharia biomédica e, enfim, estou no meu primeiro ano. Eu estou aqui falando como aluno que já fez todo esse programa de preparação quando é para fora, todo o programa de aplicação. Então, estou aqui para ajudar vocês mesmo e prestar apoio. Se vocês quiserem mandar mensagem depois, eu vou começar a apresentação agora. E aí, sintam-se livres para mandarem dúvidas. Eu só peço para que mandem na caixa de Q&A, que está do lado da caixa do chat, para a gente conseguir manter um pouco mais organizado, para eu conseguir ir desenvolvendo as dúvidas melhor. E, enfim, eu vou fazer uma breve apresentação e aí eu vou deixar as dúvidas para o final e, enfim, eu vou deixar minhas informações de contato também, caso alguém tenha alguma outra dúvida, queira saber um pouquinho mais, me coloco super à disposição. Bom, mas para começar, vou falar um pouquinho sobre mim. Eu estudei praticamente minha vida toda no Colégio Santa Cruz, em São Paulo, e fiz um trabalho quando é para fora bastante extenso, de 2020 a 2022, em toda a parte de preparação da aplicação e na aplicação em si. E atualmente eu estou estudando engenharia biomédica em Northwestern, com a data de previsão, né, de graduação para 2026. Então vocês vão ver que falar em class of tal year, tal ano, desculpa, é, é uma coisa bastante comum. Então é a turma que se forma em 2026, a class of 2026. E eu estou também pensando em fazer um minor em Business Institutions, que seria mais ou menos negócios, tudo mais, ou em Learning Sciences, que seria uma parte mais de pedagogia, e aí um outro termo, né, minor, que seria também designado a um curso, só que não é um curso de graduação, um curso um pouquinho menor que você pode fazer concomitantemente. Eu vou falar um pouco sobre Northwestern, como isso funciona. E atualmente eu também sou parte da Brasa, que é a Associação de Brasileiros que Estudam no Exterior. Recomendo, inclusive, irem atrás se vocês tiverem a oportunidade. Entrei no fim do ano passado e, enfim, aqui também está o meu e-mail e o meu LinkedIn. No final da apresentação também vou dar o meu é, Instagram para quem quiser entrar em contato por DM também. Mas, enfim, vamos falar sobre Northwestern, vamos falar sobre essa faculdade maravilhosa que eu amo. E, enfim, vou soltar alguns fatos, assim, iniciais. Então, Northwestern atualmente é a 10ª melhor universidade dos Estados Unidos e a 24ª melhor universidade do mundo, de acordo com o ranking que é o US News. E esse ranking é bastante utilizado, mas já queria falar que, tipo, ranking muitas vezes não significa muito nada, é mais uma série de parâmetros que eles colocam. Mas, enfim, é uma universidade muito bem posicionada, muito bem conhecida aqui nos Estados Unidos, e a gente conta com mais quase 500 clubes e organizações aqui dentro do campus, então uma cultura muito diversa. A gente tem um investimento de 893 milhões de dólares em pesquisa atualmente, que vai ser direcionado aí para uma série de áreas, seja de engenharia biomédica, que é a área que eu estou, seja de economia, seja, enfim, um monte de coisa. A gente conta com uma comunidade atualmente no campus de mais de 20 mil alunos, dos quais 8 mil são de graduação ou, né, de undergrad, que são esses anos iniciais da faculdade. A gente também, né, falando um pouco mais de esporte, da nossa cultura, a gente está no na primeira divisão do futebol americano aqui, então o futebol americano é uma coisa bastante é, frequente nas universidades americanas. A gente está na primeira divisão, então é uma coisa bastante forte aqui nos Estados Unidos. Nós aqui da universidade, né, somos os Wildcats, e curiosamente esse ano, que é o meu primeiro ano participando aqui, vivendo tudo isso, foi o primeiro ano que Northwestern conseguiu participar do March Madness, que é, tipo, literalmente uma loucura que ocorre em março, de campeonato de basquete, aliás, entre as universidades americanas, para ver quem que é melhor. Então, tipo, eles têm muito, muito, muito jogo.
é uma loucura, é uma energia incrível. E além disso, a universidade fornece algum tipo de financial aid, uma bolsa de estudo, né, para 60% dos estudantes, então um número bastante considerável. Mas, enfim, isso foram só alguns fatos para lançar mesmo. E um último ali que eu não comentei, que 77% das aulas tem menos de 20 estudantes, então a gente tem bastante aula que é pequenininha, que abre coisa para discussão e tudo mais, mas falarei sobre isso um pouquinho mais tarde. Sobre fatos estruturais, para vocês saberem, né? Northwestern, eu estou falando daqui do campo de Evanston, em Illinois, nos Estados Unidos, que é um dos nossos campos, na verdade. A gente tem campus tanto de Evanston, que é essa primeira foto aqui em cima, quanto campus no Catar, então a gente tem ali, quanto um campus em Chicago, downtown, é, que, enfim, são os campos de medicina e de direito. Então, a gente, apesar de ser uma universidade, a gente tem 12 escolas e faculdades. Então, a gente tem Weinberg, que é a escola de Arts and Sciences, que é esse currículo, né, mais um pouco geral. A gente tem McCormick, que é a de engenharia, McGill, que é a de jornalismo, School of Com, que é a de comunicação, CESP, que é de educação, Bienen, que é de música. Enfim, gente, o prédio de Bienen, juro, depois eu mostro. Mas Pritzker, que é de direito, Feinberg, medicina, Kellogg, que também é um baita de um prédio aqui, que é o de business, que é, enfim, mega bem ranqueado. E a gente também tem a Graduate School, que é a escola de pós-graduação. A gente também é adepto ao Quarter System, que é basicamente um sistema trimestral, então os nossos termos pedagógicos ocorrem em trimestres de aproximadamente 10, 11 semanas, e aí em cada um desses trimestres a gente vai ter um composto de aula, um conjunto de aulas diferentes, que a gente tem essa personalização bastante grande. Então, geralmente, né, são 4 trimestres, dos quais 3 são os mais usuais da gente estar aqui estudando, que é o Fall, que ocorre no fim do ano, o Winter, que ocorre de janeiro a março, e o Spring, que é o que a gente está agora, que é de março até junho. E aí o Summer seria mais férias, ou para quem quiser ficar, existe essa possibilidade da gente fazer aulas, ou pesquisas, ou internships, muitas coisas durante o sistema trimestral. E isso é, inclusive, uma vantagem bastante grande nossa, porque enquanto a maioria das escolas tem 2 semestres assim de aula, que a gente ter um a mais acaba ampliando a nossa possibilidade de fazer cursos no mesmo ano. Então, a média aí é fazer aproximadamente 4 cursos por trimestre, e aí se a gente tivesse um sistema semestral, por exemplo, a gente faria 8 cursos por ano, e Northwestern abre essa possibilidade de fazer 12 cursos por ano. Então, falando, né, em quesito de cursos de graduação mesmo, a gente tem 116 opções de curso, é um leque enorme, do quais 83 são cursos especificamente de graduação, e os outros são tanto de pós-graduação quanto cursos menores, que são aqueles minors que eu tinha falado, que são cursos que a gente tem no currículo, mas que não contam como se fosse um curso grande de graduação. Então, para vocês terem uma noção, né, onde é que é, aqui embaixo fica Chicago, e Evanston é essa região destacada no mapa. Enfim, Northwestern ocupa praticamente Evanston inteira, é uma cidade nos subúrbios de Chicago, considerada, né, e fica aproximadamente 1 hora de trem do ponto principal de Chicago, que é onde tem essa vida de Chicago mesmo, de peças de teatro, cultura, restaurantes, arranha-céus. E aí no mapa dos Estados Unidos, né, a gente está mais nessa região que é o Midwest, próximo aqui dos Grandes Lagos, de Indiana, Wisconsin. Então a gente está numa região bastante central, que acaba sendo bastante bom, porque a gente tem tanto acesso para a costa leste, que é onde tem o núcleo ali, Nova York, Boston, quanto a costa oeste, que tem a Califórnia. Então, enfim, é uma localização bastante grande, boa, que eu gosto bastante.
Eu vou, falar agora de duas escolas daqui de Northwestern que são as mais famosas, assim, que as pessoas mais vão, mas sintam-se livres para perguntarem também de outras. Eu vou estar falando de Weinberg, que é a Escola de Arts and Sciences, e vou falar depois de McCormick, que é a Escola de Engenharia, hã, e aí eu vou que é a minha escola, e aí eu consigo falar um pouquinho mais. Mas o que é ser de Arts and Sciences? Que é essa coisa? Então, basicamente, esse conceito de Arts and Sciences e Liberal Arts Education é basicamente, tipo, uma educação que promove esse pensamento interdisciplinar e muito mais do que uma formação acadêmica, é uma formação de habilidades, interpessoais, de debate, de argumentação, de expansão, que vai muito além, eu acho, daquele ensino tradicional que é só: decora essa matéria para passar na prova. Então, a proposta de Weinberg é justamente trazer esse pensamento interdisciplinar e como a gente pode se posicionar num mundo tão complexo assim. Então, é a maior escola aqui de Northwestern, onde tem mais alunos. Ela vai oferecer mais de 45 opções de cursos, então são 47 majors, que são esses cursos de graduação, e 55 minors. E aí, como é que ela vai fazendo esse pensamento interdisciplinar? Basicamente, são com os requerimentos que ela tem. Então, além do requerimento do seu curso, que é o seu currículo, então, por exemplo, eu estou fazendo economia. Além de fazer aulas em economia, o que eu preciso fazer de aula? Preciso fazer aula em ciência da natureza, e aí não precisa ser só química, física, biologia. Pode ser uma coisa tipo astronomia, sabe? Então, é realmente não uma coisa tão limitada. Tem uma categoria que é de ciências sociais ou comportamentais, e aí você pode fazer tanto sociologia como psicologia, enfim, qualquer coisa. A gente tem a parte de estudos formais, então seria mais uma parte de estatística, uma coisa um pouco mais matemática, estudos históricos. Tem uma parte que é de ética e valores, que eu pessoalmente acho bastante interessante, de você discutir mesmo os valores do mundo, como é que são essas coisas. E tem a parte de literatura e finas artes, mas assim, não pensa que você vai ter que fazer uma aula de literatura como era na escola, você pode fazer, sei lá, uma aula sobre mitologia grega e contar como arquitetura. Então, para dar conta disso tudo, geralmente os cursos de Weinberg têm menos requerimentos de crédito, então são 45 créditos para se graduar, aí com uma, né, conversão que mais ou menos uma aula são um crédito, então 4 aulas por trimestre, e a gente tem, eh, desculpa, me perdi, gente. Mas a parte do curso mesmo que conta para créditos são aproximadamente 20. Então você tem 25 créditos que são desses outros requerimentos que você vai explorar muitas coisas, muitos interesses, e você nem precisa fazer lá os 4 créditos por trimestre, você pode usar esse tempo também para outras coisas. E aí só, né, sobre os cursos mais populares que a gente tem aqui, seria de economia, psicologia, neurociência e ciências políticas, mas enfim, tem de muitas outras coisas, matemática, biologia, química, tem um que é de estudo sobre gênero, então é uma coisa bastante ampla, assim. E uma coisa que eu gosto bastante também de Weinberg, detalhe, eu considerei mudar para essa escola justamente por esse tipo de educação, é que o primeiro ano é focado em descobrir os seus interesses. Então, você faz pelo menos um crédito que são nesses seminários. Então são aulas menores com até 16 alunos, que são principalmente baseadas em discussões. Então são temas que não são relacionados ao seu curso principal, é realmente para você ir lá e descobrir e debater sobre assuntos que você gosta. Então, 2 exemplos, né, aí de seminários, eh, tem um que é: por que a questão de gênero importa na economia? Então, tem essa intersecção do pensamento econômico com o pensamento de sociologia mesmo, de inclusão social, de valores, ética, e tem um outro seminário que é, por exemplo, de, eh, achar pessoas que foram perdidas na história. Então a gente tem um monte de criações na história e pessoas que foram perdidas nisso e, sabe, cadê? Onde que estão as pessoas? Vamos atrás. Tem também seminário que é, tipo, sobre o que acontece depois que você morre, então, eh
é uma coisa, assim, sabe, muito de descoberta. E agora indo para a escola de engenharia, eh, o nosso principal lema aqui em McCormick é essa coisa de ser whole brain engineering. Então, essa coisa de ter uma engenharia que não é só engenharia, mas que usa todas as partes do cérebro. E esse foi também um outro motivo que eu vim para Northwestern, porque apesar da gente ter esses cursos de engenharia, 7 das nossas aulas precisam ser em ciências sociais ou humanidade. Então, a gente tem o nosso curso principal, que são 12 no caso de McCormick. Então, a gente tem engenharia biomédica, química, civil, ciências da computação, engenharia elétrica, uma coisa que é engenharia e matemática aplicada, a gente tem engenharia industrial, engenharia de materiais, então ciências de materiais, mais ou menos de desenvolvimento de materiais aplicados, e engenharia mecânica. E aí, cada um desses cursos são 48 créditos, que dá mais ou menos ali 4 anos de graduação. Então, todos os cursos geralmente são planejados para acabar em 4 anos. E, e aí, né, só expandindo um pouco, que eu usei umas terminologias um pouco diferentes. Esses 12 cursos aqui são cursos tipo majors mesmo, e 48 créditos são aulas. E aí, dessas 48 aulas que a gente precisa fazer para se graduar, 7 precisam ser em ciências sociais ou humanidades. Então, pode ser psicologia, economia, pode ser essa aula de gêneros, pode ser aula de inglês, francês, alemão. E a gente tem outros 5 cursos que são irrestritos, então a gente pode fazer em qualquer aula, em qualquer área. Então, eu posso fazer 5 cursos, por exemplo, se eu quiser em música, e, tipo, tá tudo bem, você não vai estar prejudicando ou deixando de aprender alguma coisa para isso. Então, eles prezam por essa interdisciplinaridade mesmo. E aí, é um curso que também vai te incentivar a estar na prática ali. Então, no primeiro ano, a gente tem um curso que eu estou, inclusive, fazendo agora, que é o Design Thinking and Communication, que é basicamente você recebe um projeto, você tem um parceiro de projeto, e eles falam, a gente tem esse problema, resolve com um produto. E aí são 10 semanas que você tem para colocar a mão na massa nesse projeto e desenvolvendo tudo isso. E a gente faz essa aula tanto no primeiro quarter do primeiro ano, quanto no último. Então, primeiro e último semestres, a gente vai ter essa aula. São projetos diferentes. Então, por exemplo, para mim, no meu fall quarter, que foi o meu primeiro trimestre, eu desenvolvi um espelho que ajudava mulheres com paraplegia a conseguirem fazer a cateterização nelas. Então, foi muito legal. A gente trabalhou com com o melhor hospital de reabilitação dos Estados Unidos. Então, a gente tem clientes reais, a gente vai estar trabalhando com soluções reais, e está impactando o mundo desde o nosso primeiro instante aqui dentro da universidade, que para mim isso daqui é muito mágico. E também no quarto ano, em engenharia, a gente tem o Capstone Project, que seria basicamente a nossa tese para se graduar. Então, é o projeto final do curso. E aí é você fazer meio que essa aula de DTC de novo, só que com todo o seu conhecimento e toda essa expertise que você adquiriu ao longo dos anos. Então, é muito legal que é a sua oportunidade de desenvolver a sua pesquisa, a coisa que você quer fazer e tudo mais. Então, enfim, é basicamente isso da escola de engenharia. Outra coisa que eu gosto bastante dela são as opções não convencionais. Então, apesar da gente ter aqueles 12 cursos de graduação definidos, a gente pode fazer uma coisa que é Integrated Engineering Studies, que seria basicamente um estudo de engenharia integrada. Então, você monta o seu próprio currículo. E aí, obviamente, tem as coisas positivas e negativas nisso, porque todos os nossos cursos aqui na Escola de Engenharia são certificadas por uma instituição dos Estados Unidos que fala, olha, esse curso tipo, é bom para o mercado de trabalho, que é o ABET. Isso também existe similar, né, em Weinberg, então você pode criar o seu próprio major aqui, então você tem muita flexibilidade acadêmica. Você também tem a possibilidade de fazer um curso que é
integrando as partes de engenharia com a parte de educação liberal, então fazer 2 diplomas, um em McCormick e outro em Weinberg. Você pode fazer um programa que você vai fazer mestrado, sai daqui com mestrado já, e aí, em vez de fazer 4 anos de faculdade, você faz 5. Tem, programa que combina com música, programa que combina com, ser pre-med, né, então ir depois para a escola de medicina mesmo, tem de comunicação, então é realmente essa coisa. E aqui highlight para as fotos do lado. Gente, esse é o prédio de engenharia por dentro e uma foto ali por fora. É, tipo, muito bonito, muito, muito, muito bonito. Tipo, enfim, vou falar um pouquinho depois, mas é um ambiente que convida muito para estudar. Esse é o nosso, né, prédio principal, então dá para ver que, tipo, é um complexo enorme. Gente, isso daqui ocupa mais de um quarteirão. Então, tipo, muitos prédios juntos. O nome desse prédio é, a gente apelida de Tech, mas é o Instituto Tecnológico. E aí a gente tem mais de, enfim, 1.700 metros quadrados de laboratório. Então, são muitos laboratórios, muita pesquisa. Aí, né, um fun fact, que é o segundo maior prédio com menos de 5 andares dos Estados Unidos. Tanto que a gente tem um mapa da universidade e um mapa do Tech, porque, tipo, é muito fácil se perder, porque tem muita sala de aula, muito laboratório, muitas sessões. Então, tipo, enfim, colossal. E, e apesar de ser o Instituto de Tecnologia, tem várias aulas de outros cursos que não são só de engenharia, que estão nesse prédio. Então, tem aula de comunicação, tem aula de economia, tem aula, enfim, de um monte de coisa que não é só dessas ciências, então abriga aí uma grande parte. E aqui no meio é inclusive o lugar onde eu estou, que é a Biblioteca de Engenharia, a MUD, que é, tipo, conectada dentro aqui nesse complexo. E, gente, é muito bom que todos esses prédios são interconectados, então quando chegar o frio, o inverno, você não precisa sair no frio, na neve, para se locomover e chegar em algum lugar, então isso é muito bom. Mas enfim, dei esse overview geral. Agora eu quero falar um pouco do porquê Northwestern, porque essa faculdade é tão, sabe, Northwestern, tipo, para mim tem um peso enorme, eu gosto muito dessa universidade, tipo, porque eu acho que alguém deveria vir para cá. Eu sou, juro, babo muito ovo mesmo, porque acho que é sensacional. Então, para começar, o fato mais básico, gente, é um campus maravilhoso, independente da estação do ano. É, tipo, muito, 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 muito bonito, bonito. É, tipo, é um mix arquitetônico. Então a gente tem tanto prédios que são mais em vidro, tipo, muito bonito, assim. Esse daqui na direita é o prédio de Kellogg, que é o de business, quanto prédios mais góticos. Então, aqui no canto esquerdo, a gente tem a Deering, que é uma das nossas bibliotecas mais tradicionais, que tem esse campo enorme na frente, que tem um estilo mais gótico, quanto aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, né, um estilo mais em pedra. Enfim, tem coisa mais concretista, mas, assim, é maravilhoso. É realmente uma coisa que eu nunca vi. A gente está na beira do lago, literalmente, e isso acaba contribuindo, porque o campus é um campus que convida ao estudo, sabe? Você tá ali nos prédios e, ok, às vezes é um pouco, você se distrai com, tipo, caraca, estou aqui. Mas são lugares que falam, ah, é muito legal da gente ir estudar nesse lugar. Então, ah, vamos para Deering estudar. A Deering, o interior desse prédio aqui no canto inferior, no canto superior esquerdo, é isso daqui. Gente, parece Hogwarts. É, tipo, sensacional, sabe? Então, são lugares que você quer ir para estudar. Então, dá para estudar com visão para o lago, que é enorme. Dá para estudar no Ford. Tipo, tem muitos lugares que são, sabe, lugares que falam: nossa, vamos para lá estudar, vamos ir para lá com amigos, vamos fazer coisa. E para mim, o principal ponto de Northwestern que me fez escolher, além do campus, foi também essa coisa de flexibilidade acadêmica, de você poder montar o seu próprio currículo e estar lá, colocando a mão na massa, não ter aulas que são, tipo, enormes. Obviamente, a gente tem algumas aulas introdutórias que tem, sei lá, 200 pessoas, mas a maior parte das aulas são menores, baseadas em discussões. A gente consegue escolher as aulas que a gente pode fazer, então eu posso não só fazer parte
da escola de engenharia, como eu posso fazer parte da escola de música, da escola de comunicação, da escola de jornalismo. Então, isso para mim era muito importante no sentido de eu sou uma pessoa com muitos interesses, eu gosto muito de muitas coisas. E estar aqui nesse ambiente, eu posso ter a possibilidade de, tipo, meu, hoje acordei, eu decidi que eu não quero mais fazer engenharia biomédica. Estar tudo bem, você poder, tipo, mudar tudo isso e, obviamente, você vai conversar com uma pessoa que sempre está ali te orientando em toda essa trajetória acadêmica, mas você tem essa possibilidade. E além disso, outra coisa que a gente tem bastante é um fácil acesso à pesquisa de ponta. Então, desde o meu primeiro quarter, eu já estava em laboratório, fazendo aula em laboratório. Eu tinha a possibilidade de começar uma pesquisa já aplicada, então eu coloquei aqui a foto do laboratório do Amir, que é um professor de engenharia biomédica, que desenvolve umas tecnologias, assim, fantásticas. Então, um exemplo de dispositivo que eles desenvolveram foi meio que um adesivo que você coloca numa ferida e ele vai meio que é, fazer um acompanhamento da taxa com que essa ferida vai se curando, ou, sei lá, um dispositivo que mede o nível de hidratação do corpo para atletas, para saber qual que é a melhor hora do atleta tomar água num jogo, sabe? Então, são pesquisas de ponta, não só nessa área, a gente tem pesquisas super aplicadas em economia, em ciência da computação e um monte de coisa. Tipo, é realmente ir atrás e assim, eu sinto que os professores são muito abertos a receber pesquisa, então tipo, eu acho que na minha segunda semana de aula, eu mandei mensagem para um professor, de engenharia biomédica falando: "Ah, quero saber um pouco mais do seu laboratório". E assim, apesar do cara ser muito conhecido no campo dele, ter 1 trilhão de e-mails e um tempo mega ocupado, ele fez tempo para falar comigo, sabe, sobre a pesquisa dele, me colocou em contato com outras pessoas, então é realmente uma coisa muito legal. Além disso, né, a gente tem uma questão que é de inovação constante. A gente tem aqui dentro do campus, para quem gosta de empreendedorismo, um lugar que a gente chama de The Garage, que é basicamente uma incubadora de startups que você pode criar o seu projeto, eles te dão recursos, dinheiro para criar uma empresa. Então é muito legal, ter essa possibilidade também. Então tem uma coisa que não falta, que eu acho que é recurso para você se desenvolver na área que você quiser, pode ser humanidades, pode ser exatas, pode ser qualquer coisa, você vai ter recursos e algum office, algum departamento que vai te ajudar a conseguir dinheiro, conseguir o que você quiser. E isso traz para cá inovação constante, traz, essa vontade de crescer muito grande. Além do que a gente tem um envolvimento bastante grande em ligas esportivas. Aqui uma das fotos é o nosso estádio de basquete e a outra é nosso campo de futebol americanos indoor. Então, eles literalmente têm, no topo da academia, um campus de futebol americano para quando tá nevando. Então, tipo, tem isso é só uma dimensão, tipo, do investimento que a universidade recebe e, tipo, para esporte, para e isso também é aplicado para pesquisa. Então, enfim, tem uma estrutura de universidade que vai te ajudar a crescer de maneiras inimagináveis. Além disso, uma coisa que eu gosto muito daqui é a comunidade, todo o processo de inserção e começo, aqui de Northwestern é uma experiência mágica. Então, assim que você chegar, vai ter uma coisa que chama Wildcat Welcome, que é a semana de introdução, a semana de integração, que a gente tira uma foto famosa, assim, num dos campos de futebol americano daqui, que é o logo de Northwestern com o número da nossa turma. Então, 2026, a turma que se gradua em 2026. Aí, tipo, é uma semana que você passa só para integrar com as pessoas e conhecer todo mundo. Essa foto aqui no meio desse monte de pessoa é basicamente meu grupo atual, então, que eu conheci do dia 1. Essa é uma foto com o presidente, e, tipo, um presidente super, assim, bacana. Nessa foto, ele estava perdido, não sabia onde era um prédio, e aí estava literalmente atrás dele o prédio, ele tinha acabado de sair do prédio. Então, tipo, ele estava conhecendo o campus também junto com a gente, e se mostrou super acessível. É, e também uma outra coisa é a nossa localização. Então, a gente está muito perto de Chicago. Aqui esse prédio na direita é o prédio de música, que é maravilhoso. Para mim, eu acho que só perde para Kellogg, de
prédio mais bonito. A gente está muito perto de Chicago, que tem qualquer recurso que você possa imaginar. Eu concordo com a visão que Chicago é uma Nova York passada a limpo. Então, tipo, tem tudo que você quiser em Chicago. E tem cultura, tem vida, tem um monte de coisa. Para vocês terem uma noção, dá para ver o skyline de Chicago do campus. Então dá para ver, tipo, todos os arranha-céus, todo esse skyline mesmo, tipo, do campus, tanto de dia quanto de noite, e é uma visão vinda da beira do lago. Gente, juro, é uma sensação indescritível. E aí a gente tem esse fácil acesso, então dá para ir para Chicago tanto de metrô quanto de um outro metrô que é um trem. E aí também durante a semana tem shuttles da universidade, então a universidade oferece transporte até Chicago, porque tem essa ligação entre o campus, né, que fica em Evanston e o campus que fica em Chicago. E aí esse shuttle te deixa tipo, no meio da área turística, no meio da área que tem um monte de coisa, então é muito, muito, muito bom. Enfim, falando um pouco mais de oportunidades que a gente tem que eu considerei na hora de aplicar, a gente tem mais de 150 programas para estudar fora, em mais de 50 países. Então, a gente tem um departamento inteiro voltado para isso e a gente sempre faz esse alinhamento com os nossos advisors, que são basicamente as pessoas que vão estar guiando a nossa parte acadêmica, com o que a gente pode tirar dúvidas, para garantir, né, que se você fizer esse programa, você não vai se prejudicar ou alguma coisa. Essa parte de estudar fora é mais comum durante o fall, que é o segundo semestre do ano, quando a gente está no primeiro trimestre da faculdade. Então, uns exemplos, né? Tem um programa que é você ir para a África do Sul, passar 3 meses lá, desenvolvendo um projeto com uma comunidade local, numa vibe parecida com essa aula de Design Thinking e Communication que eu falei de McCormick. Tem programa de economia que você vai para a London School of Economics. Tem programa que é tipo alemão e você vai para a Alemanha. Enfim, tem muitos e muitos e muitos programas, são 150. Depois, quem quiser, eu posso mandar o link do Global Learning Office para, tipo, dar esse overview maior. Mas, basicamente, a gente tem 3 tipos de programa que dá para fazer. Então, são os programas abroad, que são, basicamente, os programas que a gente tem que são afiliados à Northwestern e, tipo, vão transferir crédito automaticamente. Tem programas que são co-curriculares ou de meio estágios acadêmicos, que aí você consegue transferir os seus créditos de outra universidade. Então, em vez de ser crédito da própria Northwestern, são créditos de universidades outras que você consegue meio que transpor para como se fosse um curso de Northwestern. E tem programas que não são afiliados, que vai funcionar no mesmo esquema de transferência de crédito, só que aí é um processo um pouco mais burocrático, mas você tem essa possibilidade de, tipo, fazer o programa que você quiser, que não precisa estar associado ao Global Learning Office, você só precisa ter esse alinhamento mesmo, e eles dão todos os recursos, tem uma timeline, né, mais específica para saber como é que você vai aplicar, fazer toda uma aplicação, então também não é tão fácil assim, tipo, no quesito de você precisa fazer toda uma application e tudo mais, mas são oportunidades incríveis que você consegue viver e ampliar essa experiência de estudar fora ao extremo. E também outra coisa bastante forte daqui é o nosso desenvolvimento de carreira. Então, a gente tem um departamento geral de carreiras, que seria o Northwestern Career Advancement, que aí eles, né, fazem ajuda com seu currículo, com procura de trabalhos e tudo mais. A gente tem um específico que é de engenharia, a gente tem acesso a LinkedIn Learning gratuito, a gente tem os nossos LinkedIns, né, que são essas plataformas de procurar emprego, específico para McCormick, para engenharia, tem o Handshake, que também é outro mais geral. Então, a gente pode fazer aulas também de desenvolvimento de carreira, a gente tem esses recursos. E a nossa rede alumni é muito ampla, então tem gente trabalhando na Tesla, na Apple, na McKinsey, a gente tem, já passou por aqui o David Schwimmer, que é o Ross de Friends, já passou o George R. R. Martin, que é o criador de Game of Thrones, estudou aqui, já teve atriz de Euphoria, e
a rede alumni é bastante forte, então a gente tem programas de mentoria que você pode fazer com esses alumni só para esclarecer, são os ex-alunos, e isso abre muitas oportunidades de emprego também. E agora contando, né, um pouco da minha experiência até agora, tudo mais, academicamente, foram muitas e muitas experiências, então são aulas bastante diferentes. Eu tive tanto laboratório de química quanto laboratório que fiz em casa, crescendo cristais. Eu já tive feira de design por causa de DTC. Você tem estudo dentro de sala de aula, de você estar conversando e, tipo, ter que estudar. Você tem bastante estudo fora de sala de aula. Eu acho que isso é uma coisa que eu não tinha essa dimensão do quanto ia ter que estudar fora de sala de aula, mas tem muitos espaços que convidam para isso. Além disso, academicamente, Northwestern é considerada uma das melhores faculdades do mundo, e isso é uma coisa que eu não tinha dimensão do peso que tinha. Então, são aulas que são complexas, que são bastante conteúdo, e acho que estar num sistema de trimestres acelera muito mais tudo isso. E além disso, a gente teve aulas que são tanto pequenas, então aqui essa foto, né, mais do meio, quanto enormes. Essa foto aqui da esquerda, eu com a minha amiga estudando, essa é uma sala de aula que a gente tinha aula. Então, assim, é puxado, é bastante puxado, mas vale a pena por uma série de outras coisas. Uma coisa também bastante daqui é a vida de dormitório. Então, nos 2 primeiros anos a gente mora aqui. Eu estou num dormitório que é na parte sul do campus, e as minhas aulas são no norte. Então, na hora de escolher dormitórios, eu recomendo muito prestar atenção na distância das aulas. Eu também tenho uma relação um pouco complexa com meu colega de quarto, o que acaba fazendo as coisas um pouco mais difíceis, mas enfim, faz parte da experiência, é uma grande transição comparada à vida que a gente tem no Brasil, mas são aprendizados, são amadurecimentos, é um monte de coisa. O meu dormitório, particularmente, eu não gosto, porque não tem ar-condicionado, porque o chão de carpete, porque é longe das minhas aulas, mas se a gente for pegar, é um dormitório que é muito bonito. Então, essa foto da esquerda é a foto do meu dormitório. Eu acho ele muito bonito, tudo mais. E essa coisa compacta, né? A gente tem uma mesa, uma cama e um armário. O meu armário, inclusive, é tipo muito bom porque eu tenho essa portinha, mas muitos não têm. Então, só para você ter uma noção, né? Aqui é o campus de Evanston, que é enorme, são muitas quadras. O meu dormitório é na parte sul, então não sei se está dando para ver meu cursor, mas é na parte de baixo do mapa, enquanto as minhas aulas são todas na parte de cima. Então, é uma coisa muito separada. É na beira do lago, então, tipo, gente, é muito tudo, toda essa vista. Às vezes eu vou só dar uma andada lá. E aí, de experiências gerais que eu tive, já tive o George R. R. Martin no campus, eu tava literalmente saindo de uma aula, não sabia que ele tava lá, e ele, tipo, simplesmente brotou. Tive a minha primeira noite em Northwestern, que, tipo, essas introduções, essa semana de integração são muito legais. A gente tem a brasa aqui no campus também, que a gente pinta a pedra, então, esse pintando a, a, a pedra é uma tradição muito grande daqui, então a gente teve que acampar por 24 horas. A gente teve uma conferência da Brasa aqui em Northwestern, eu tive a sorte de ser aqui. Também foi muito legal, a gente trouxe panelistas, tivemos uma oportunidade de carreira e tudo mais. Eu também fiz, isso é uma oportunidade que inclusive tem para quem foi admitido, de fazer aulas antes no começarem. Então eu vim 3 semanas antes para Northwestern fazer um workshop de escrita mesmo, e aí eu construí, antes de começar, assim, essa comunidade já incrível. De alimentação, como é que funciona? Confesso que comida não é nosso forte, mas a gente tem 5 dining halls espalhados pelos campos, e a gente, tipo, tem... a gente pode ir vezes limitadas por semana, mas além dos dining halls, que são os nossos refeitórios, a gente tem uns centros que tem comida. Então, por exemplo, Lisa's, que tem comida mexicana, a gente tem o Norris, que é o nosso centro de estudantes, que tem ali pizza, burrito, hambúrguer, tem uma espécie de Subway. Então, a gente tem, no nosso plano de alimentação, 3 categorias principais, que é o Meal Swipe, que é o que você entra no refeitório, Meal Exchange, que são 5 por semana, e aí a gente pode pegar nesses lugares que não são os refeitórios. E temos também Dining Dollars, que a gente tem meio que uns mercadinhos dentro do campus também, que a gente pode comprar coisas e tudo mais.
Mas, apesar disso, a gente tem Chicago do lado e a comida de Chicago é muito boa. Então, aqui no campo inferior esquerdo, tenho eu e meus amigos no Time Out Market, que é bastante famoso, tem em vários lugares do mundo. Enfim, a gente fez um tour gastronômico no final de semana. Tem restaurante brasileiro para quando dá saudades, então uma experiência bem boa. Uma coisa bastante impressionante daqui é como as estações do ano são bastante definidas, então tem o inverno, que é bastante rigoroso, mas o fall, que é o campo, tipo, parecendo que tá em fogo, tipo, de plantas vermelhas. Temos o summer, que tá, tipo, um calorzão, que dá para ir na praia. Então, tipo, é bastante frio, se agasalhem se vierem para cá, mas passa rápido. E a gente também, na parte de saúde, tem centros tanto de saúde física e mental aqui no campus, hã, tanto saúde física quanto mental. E a gente tem 2 academias, mais a academia dos atletas, que é exclusiva, que é essa daqui no canto esquerdo, que é, tipo, de frente para o lago, então é, tipo, fantástico, assim. E de vida off-campus, enfim, Chicago é maravilhosa, tem o lago, tem uma arquitetura incrível, tem museus, então esse aqui na esquerda é um quadro do Monet que a gente tem, sabe, tipo, dá para sentir às vezes até morando na Europa com a cultura que Chicago tem, e mistura muito bem essa cultura europeia com a cultura americana, com a cultura chicaguense, que é uma cidade bastante diversa também. Então aqui, né, tem muito show aqui, eu fui no show do Lil Nas X, mas teve show do Harry Styles aqui, vai ter show da Taylor Swift, são lugares que as pessoas vêm cantar. Tem jogo de basquete muito forte, tem um mall perto, hã, enfim. E aí a gente pode se transportar de diversos meios para esses lugares e, tipo, dá para ter uma vida off-campus, fora do campus, que é muito grande e que é muito bom de explorar, porque às vezes a gente pode até se sentir um pouco preso aqui dentro. E agora indo para a parte final de como mais a minha escola me ajudou, como a daqui para fora me ajudou, a aplicação para Northwestern, ela é relativamente simples considerando as outras, então é só uma redação que precisa fazer explicando mais ou menos, por que que você gosta daqui, por que que você quer estudar aqui. Northwestern é uma escola que é test optional, então você não precisa submeter SAT ou ACT para estar aqui. Então tem várias pessoas da minha turma que não mandaram SAT, é realmente uma avaliação bastante holística, mas precisa ter, né, carta de recomendação de um counselor e 2 professores, precisa ter atividades extracurriculares, você precisa enviar seu currículo, se você estiver aplicando para a bolsa, precisa mandar alguns documentos financeiros, e a gente usa principalmente o Common App em todo esse processo de aplicação. A gente tem uma entrevista que vai acontecer quando você enviar a sua aplicação, que não é obrigatório de fazer, eu não fiz, mas eles me chamaram. E assim, recomendações desse processo de application minha é, tipo, dar seu melhor, mas cuidar da saúde mental, eu coloquei, tipo, um pouco para trás. E acho que aplicar para lugares que você se sente feliz é muito importante. E, enfim, o clichê daqui para fora, que é para confiar no processo, que, gente, dá certo. Eu acho que esse foi o principal, assim, que eu tirei de tudo isso. E aí a minha escola sempre teve um alinhamento muito grande com a daqui para fora, tanto que eles fizeram um webinário em conjunto para, tipo, alinhar como que ia ser todo esse processo seletivo. Então os coordenadores, os nossos professores sabiam da timeline, o que reduzia um pouco do estresse, e tendo sempre essa comunicação, né? Ah, precisamos enviar tal coisa em X mês, a gente vai sempre, tipo, foi sempre alinhando isso para garantir tudo. E a minha escola, na parte de atividades extracurriculares, foi bastante, como é que fala? Receptiva. Então ela permitiu que eu, por exemplo, trouxesse uma Olimpíada para dentro da escola, de uma ONG que eu fiz parte, que é Climate Science. Ela permitiu fazer campanha de arrecadação com a comunidade do Santa Cruz. Então, isso eu tive uma honra, assim, de ter estudado no Santa Cruz, eles terem me permitido isso, de estar com a daqui para fora. E, além disso, na parte, né, de cartas de recomendação e tudo mais, além de todo o material que a daqui para fora forneceu explicando quais que são os principais pontos da carta, como enviar, tudo mais, a minha escola proveu também uma ficha que a gente preenchia, contando um pouco o que a gente quer que os professores enfatizem para dar essa personalização também um pouco e a nossa cara para as cartas de recomendação.
Enfim, do ponto do Santa Cruz, além dessas atividades curriculares, eles ajudam a criação de clubes. Se você conversar, eu conversei com vários professores para desenvolver pesquisa, e a gente tem uma opção de aulas eletivas também, que não são só focadas no currículo comum. Então, eu pude fazer, por exemplo, uma eletiva de Makers, que eu desenvolvi um aplicativo. Então, teve uma coisa que me impulsionou muito. E além disso, no processo de application, a minha escola tinha um perfil da escola que é enviado, né, junto com todas as cartas de recomendações, para contar um pouco do perfil da escola, como é que é. Eles possuíam também uma aba de oportunidades para quem estuda no exterior, então, com programas de summer que a gente podia fazer, talvez, com cursos, recomendações e tudo mais. Mas, tipo, eles não, por outro lado, eles não deram auxílio na escrita das nossas recomendações, no desenvolvimento do perfil da application. Esse trabalho foi feito com a daqui para fora, então eles me ajudaram muito com essa parte, tipo, que áreas curriculares eu posso fazer, quando que eu foco nessa área curricular, como é que eu vou gerir o meu tempo. Então, a daqui para fora foi bastante essencial em todo esse processo. Mas, tipo, eu tive essa vantagem deles saberem bastante de como era, deles terem essa organização, saberem que era o Common App, o Coalition, que são as plataformas de, né, aplicação, e fizeram uma baita organização para ter tudo na timeline correta. Mas isso também não é para desesperar qualquer um que, tipo, não tenha todos os recursos na escola. Contando um pouco da minha experiência, tipo, conheço várias pessoas que conseguiram fazer e conseguem se desenvolver também a cada um, e isso é um trabalho que é feito com a daqui para fora. Eu acho que confiar no processo é a melhor coisa. E agora, eu acho que eu me senti um pouco mais. Eu vou responder as perguntas de vocês. Agradeço desde já por terem ouvido. E, enfim, mandem as perguntas que vocês acham que vocês querem que eu foque mais, e tudo mais. A primeira pergunta aqui: o Financial Aid serve para estudantes internacionais também? Sim. Tipo, é para todos os estudantes, e aí quando você vai aplicar, você só precisa indicar que você precisa de Financial Aid, mas Northwestern é uma escola que, tipo, não vai te privar de estudar por Financial Aid. Eu acho que eles são uma escola bastante holística que vai, sabe, te trazer essa experiência completa mesmo. Do tempo da graduação de engenharia, são 4 anos o curso de graduação, então curso de undergrad, e você pode, obviamente, estender esse tempo. Eu vou juntar com a questão de créditos. Então, basicamente, o que acontece? Você precisa de um certo número de créditos para se graduar, e créditos são basicamente valores de aula. É uma moedinha por cada aula que você faz. Então, geralmente, uma aula é um crédito, mas, por exemplo, você tem laboratórios que não são um crédito inteiro, que contam como 1/3 de um crédito. Ou você tem uma aula que demanda muito tempo, então vai ser 1,25 créditos. Então, eu vou... desculpa. Então, tipo, você pode ou fazer esses, por exemplo, no caso de engenharia, 48 créditos, ou eu faço em 4 anos, ou eu posso, tipo, distribuir mais. O que não pode, se eu não me engano, é ultrapassar 6 anos para na graduação completa. Então, a cada trimestre, geralmente, as pessoas fazem 4 créditos, mais ou menos, com a possibilidade de fazer até 6. Então, mas não é recomendado fazer mais de 4. Eu, na experiência, tipo, já não aguento 4 créditos direito, tipo, de manejar tempo, então é intenso. E além, tipo, né, de ter essas aulas por crédito, que são as aulas mais convencionais, a gente também tem algumas aulas que são 0 créditos. Então, são seminários, rodas de conversas, tudo mais, que podem servir para o seu major, mas você, tipo, não vai contar para crédito dos 48 que você precisa para se graduar. Aqui uma pergunta do Matheus. Considerando que a 10ª universidade no ranking de melhores dos Estados Unidos, você teve dificuldade na aplicação? Como foi o processo para entrar na universidade? Eu acho que eu falei um pouco disso mais para o final,
Mas, assim, eu acho que de ranking mesmo, não teve uma questão no processo de aplicação. Eu sabia que era uma universidade bastante seletiva, com uma taxa de admissão de 7%, mas foi, tipo, dar o meu melhor e, tipo, pesquisar a universidade, conversar com pessoas que eram daqui, para justamente ter uma essay que fosse potente, que refletisse toda a minha trajetória, mas isso é um trabalho que a Daqui para Fora desenvolve com vocês e, tipo, consegue pensar na melhor maneira. Mas em quesito de ranking, eu não considero que seja uma coisa que mude no processo de aplicação. Enfim, acho que é mais essa questão de, tipo, eu não sabia que era uma escola que demandava tanto dos alunos e que ia trazer realmente esse desenvolvimento que traz. Deixa eu ver mais aqui. A Northwestern oferece acomodação residencial para os alunos? Oferece, então nos 2 primeiros anos a gente precisa morar no campus, a gente tem mais de 13, 15 dormitórios, então são bastante é um bom tempo morando dentro do campus, e aí junto com o dormitório a gente tem acesso à comida, hã, então a gente tem essa acomodação, se, tipo, for cadeirante, eles têm, quartos especiais, a gente pode mudar de dormitório se a gente não gostar, é só um processo, assim. Hã, a questão de o que é a Brasa é só uma associação de brasileiros que estudam no exterior, que eu faço parte, mas, eh, enfim, tipo, é uma organização que visa ajudar todo mundo que está estudando, aqui, nos Estados Unidos, seja nos Estados Unidos ou no mundo, e que promove esse networking bastante grande. Você pode fazer parte do time global da Brasa assim que você for admitido de uma universidade, é uma experiência que eu super recomendo, que estou crescendo bastante. O que é um counselor? O counselor é algum coordenador ou diretor da sua universidade que ele precisa escrever uma carta de recomendação falando um pouco sobre você em todo o processo de admissão, e eles também vão mandar o perfil da escola por meio do Common App ou da plataforma que a universidade usar. De mensalidade média. Se você não recebe bolsa de estudos, você paga uma tuition que é de 87, 89 mil dólares ao ano, mas isso inclui, tipo, toda a questão de custo de vida. E, em média, depois de receber bolsa, as pessoas pagam 23 mil dólares por ano, mas aí você tem, né, vários tipos de bolsa aqui dentro da universidade, então pode ser bolsa que cobre tudo, bolsa parcial, ou sem bolsa. Alguns prós e contras de viver no subúrbio. Eu acho que um grande contra aqui, no caso particular de Evanston, é você ter que, se locomover muito para chegar num lugar com uma vida mais agitada. Então, eu que morei em São Paulo minha vida inteira, eu sinto falta da agitação da cidade urbana mesmo, tipo, tudo mais. Mas por outro lado, justamente por não ter essa agitação, você consegue se desenvolver muito mais aqui dentro do campus. Você, sei lá, tem uma vida que é muito mais tranquila e que você, tipo, sei lá, por exemplo, às vezes eu tô andando na universidade e eu vejo, tipo, um parque e as pessoas andando com cachorro, tipo, jogando frisbee, sabe? Então é uma vida que é muito, na minha opinião, muito mais prazerosa do que uma vida urbana de, tipo, caos e tudo mais. Então, esse o principal pró e o principal contra. Eu acho que essa questão de ter que se locomover para Chicago acaba, tirando um pouco da quantidade de idas que a gente vai, mas, enfim, a gente ainda tem esse acesso, eu vou bastante, inclusive para Chicago, então eu acho muito legal tudo isso. Quando eu comecei o processo de aplicação, eu comecei, o programa de preparação com a Daqui para Fora em 2020, em julho de 2020, para aplicar no segundo semestre de 2021. Então eu apliquei em 2021, mandei todas as minhas aplicações, hã, em novembro, dezembro, que eu fui admitido de Early Decision, então eu apliquei em dezembro para receber, eu apliquei, aliás, em novembro para receber as respostas por dezembro. Então, meu processo de aplicação foi basicamente esse. Então,
de 2020 até metade de 2021, eu fui bastante focado na parte de extracurriculares, para depois focar em redações. A transição e o contato com a área de engenharia biomédica foi muito difícil, no sentido da adaptação aos estudos. Essa é uma questão que eu gostei bastante. Eu sempre fui uma pessoa que estudou bastante, me dediquei bastante nos estudos. E, tipo, não é que eu estudo mais ou estudo menos, mas o estudo precisa ser muito mais produtivo. Eu sinto que é muito mais conteúdo que a gente vê na escola, mas é um estudo da área que você está gostando, sabe? É um estudo de coisas que você tá ali para estudar. Obviamente, você vai ter aulas que você não gosta e tudo mais, mas geralmente sempre no começo de trimestre, assim, é uma adaptação, tipo, entender o seu schedule, seu cronograma de aulas e como que você vai gerenciar seu tempo livre, o tempo que você vai dedicar para estudar, o tempo que você vai tirar para você mesmo. Então, eu acho que inclusive ter feito esse programa antes, o Summer Academic Workshop, me ajudou a tipo, ter essa transição mais suave para a universidade, mas eu acho que é muito de cada um se adaptar, assim. Eu acho que de modelo de aula, são aulas bastante diferentes, aulas bastante diversas, que vão ter demandas diferentes, e que sempre é um desafio, tipo, se adaptar, mas que você pega o jeito bastante rápido e conforme, tipo, for passando o trimestre, você vai pegando o jeito mais rápido e conforme, tipo, você vai crescendo dentro da universidade, você consegue também, ir se adaptando mais fácil a cada trimestre que vai vindo. Enfim, não sei se eu respondi direito a pergunta. E sobre o contato, né, com a área de engenharia biomédica, eu estava tentando laboratório desde que eu entrei aqui, e no meu primeiro core eu senti que não valeria a pena eu entrar em pesquisa, então durante meu segundo trimestre eu investi mais um pouco nisso, mas em particular a área de engenharia biomédica é muito competitiva para entrar em pesquisa, então eu fiquei mais, tipo, tô tentando ainda conseguir entrar em laboratório, mas isso também é porque eu tô sendo bem, hã, tipo, quero esses laboratórios, sabe, porque eu sei que tem outros laboratórios que trabalham com coisas fantásticas que também estariam contribuindo para o meu desenvolvimento, mas nesse sentido eu acho que eu tô sendo um pouco até, tipo, preso nisso. E aí, sobre curso de medicina, como funciona o curso de medicina? Basicamente, você tem um curso antes da faculdade, que é o undergrad, e aí para Northwestern, em específico, tem várias possibilidades de curso que podem te levar para a escola de medicina. Então, você faz uma graduação em biologia ou química, ou até engenharia biomédica, ou engenharia química, ou neurociência. Você tem, tipo, uma série de cursos que você pode fazer, que aí vai contar como uma carreira que é pre-med, que é, tipo, antes da medicina, para depois você ir para pós-graduação, que aí é a escola de medicina que eles chamam de verdade, que é a med school, que aí você vai, tipo, se especializar em uma área, fazer sua residência e tudo mais. Então, tipo, aqui nos Estados Unidos é um pouco mais complexo, porque em vez de você entrar para uma faculdade de medicina, você faz um curso antes para ir para a faculdade de medicina, fazer graduação, e tem todo um processo um pouco mais difícil. E se eu conseguir bolsa de estudos full ride, não consegui, mas Northwestern é uma universidade que, tipo, dá bolsas conforme a sua necessidade financeira, e conheço, tipo, Northwestern gosta de dar bolsas full ride para alunos brasileiros em especial. Eu acho que na minha turma tem 3 pessoas, que conseguiram, só de brasileiro. Então, enfim, aqui já é 6:02. Tem alguma última pergunta que vocês gostariam de fazer? Mas gostaria de agradecer desde já, a disponibilidade de vocês. Não hesitem em mandar mensagem, podem mandar tanto por e-mail quanto por Instagram ou pelo LinkedIn. Espero que tenha ajudado bastante vocês e, enfim, estou bastante aberto para conversar com vocês. Se vocês quiserem mais saber
sobre coisas da universidade, sim, pode mandar pelo Insta, eu converso com você por lá, me coloco super à disposição. E também vou, colocar no chat o meu número de celular, se vocês quiserem, 773-977-9843. Se vocês quiserem também, me mandar um WhatsApp, alguma coisa, estou super à disposição para vocês. Bom, eu acho que é isso, então, muito, muito, muito obrigado e, enfim, contem comigo, pessoal. Tchau, tchau.